Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, sem fila de espera, análise da sua história, do seu caso, e já você recebe no outro dia. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: André, mais uma vez, um cara qualquer com um assunto clichê, passado. Eu sofro pelo passado da minha mulher. Isso não é novidade, como em muitos casos. Vou resumir. Bom, o passado dela se resume em sexo. Ela nunca se deu valor, minha opinião. Tipo, ela era casada e praticava muitas surubas em casas de swing. Detalhe, podia ser qualquer um, tendo membro grande, que ela liberava para geral. Palavras dela, e sim, eu juro, eu não perguntei, mas ela detalhou isso sem necessidade. Então ela gosta, né, bem? Para detalhar. Ela gosta, ué. E não tô falando isso como... Não tô falando isso aqui como julgamento. A pessoa... Tem gente que... ela não se valorizava. Não é. Tem gente que gosta disso mesmo, muito. Sabe? Gosta muito. A pessoa tem... Realmente, o lado sexual é muito aflorado na pessoa. É aquela pessoa que o jeito que ela senta num banco, ela já começa a sentir tesão. Entendeu? Ela já começa a dar umas coxadinhas. Ai, que banco gostoso. Tem gente que a sexualidade é muito aflorada. Fiquei magoado demais. Após anos e anos nessa prática, eles terminaram e ela, quando solteira, ia ficar com os rapazes. Até aí, nada de anormal. O problema é que ela transava com todos no primeiro encontro. Sim, todos, mesmo sem conhecer direito as pessoas. Nisso, cruzei o caminho dela. Me apaixonei e fui muito impulsivo. Em menos de um ano já estou casado com ela e isso me dói muito. É o preço da impulsividade. Cuidado. A energia sexual ela é muito forte. Cuidado para não escolher alguém só por causa do sexo muito bom. Tá? Sexo muito bom não significa que a pessoa é boa. Isso me dói muito. Confio nela, a respeito, mas me martirizo sozinho. Fico magoado, triste, cabisbaixo. Sou machista a ponto de achar tudo isso errado? Não. Não, meu querido. Aqui estamos diante de uma linha muito tênue entre uma coisa e outra. Eu já gravei vários vídeos sobre pessoas que tinham implicâncias com o passado da namorada. E já houve vídeos também de uma menina, de uma namorada que tinha implicância com o passado do namorado. Mas todos esses casos eram implicâncias porque assim, eu fico pensando no meu namorado que teve uma namorada e fico pensando no que eles faziam. Ou o cara, então, porque eu fico pensando que eu não fui o primeiro dela e ela teve um namorado, eu fico pensando que o que ela ficou fazendo com aquele namorado, eu fico mal. Isso é machismo, né? É paranoia. Porque assim, todo mundo teve um passado. Agora, aqui no seu caso, você se martirizar com isso é normal, né, meu querido? Porque assim, acho que é bem difícil uma pessoa que lidaria com isso super de boa. Com essa facilidade que a pessoa tem de ir para sexo, de qualquer pessoa ficaria inseguro diante dessa questão. Ou seja, cara, fazia suruba. Então, o problema não é fazer suruba. O problema não é frequentar a casa de swing. O problema é que agora a gente fica achando que a gente vai ser insuficiente. Ou seja, estava casada e saía lá, desde que tivesse membro grande, como você falou, ela estava lá.
Aí vem o questionamento também que às vezes você deve fazer. Pô, se você não tem um membro tão avantajado, você vai começar a se sentir inferiorizado. Ou seja, amanhã ela vai me trocar por causa de um, né? Um maior. Então, esse é o tipo de pensamento que a gente para e pensa, pô, faz sentido, não é paranoia. Não tem nada a ver com machismo. É pensamento que acaba rondando sua cabeça mesmo. Ah, André, mas ela poderia, se ela não tivesse falado, eu estaria bem. Provavelmente. Se ela não tivesse falado nada disso, se ela não tivesse te contado do swing, da casa de suruba, se ela não tivesse contado que todos que ela saiu, ela já transou logo na primeira noite, talvez você tivesse, tipo, super seguro. Então, se a gente parar e pensar por um outro lado, ela foi super honesta, né? Então, jogou a real, assim, falou mesmo. Então, disso você nunca vai poder reclamar. Ou seja, ela não me parece que é uma pessoa que fica fazendo média, que fica fazendo tipo. Então, talvez, agora eu estou também olhando por um outro lado que eu não estava olhando antes. Ou seja, será que essa mulher realmente te trairia? Sabe, se ela te traísse, porque assim, ó, no casamento dela, ela não traiu o marido. Os dois iam para casa de swing. Então, nunca houve traição. Né? Muito diferente de muitas outras pessoas que vestem uma roupagem assim de uma pessoa tão certinha e uma pessoa tão, uau, nossa, mulher de família, mas que nos bastidores você sabe como funciona, como que é o negócio às vezes daquela pessoa. Mas, nossa, é a perfeita. Então, pensando por esse outro lado, talvez realmente ela não te traia mesmo, viu? Né? Mas repito, o seu pensamento, a gente entende porque qualquer pessoa que estivesse no seu lugar talvez ficasse inseguro. Mas aí, se a gente para e pensa a partir dessa ótica que eu tô te falando, talvez a coisa mude. Porque até eu ficar com ela, ela disse que ninguém prestava isso e aquilo, mas sei lá, acho que ela não contribuía para isso, pois nem ao menos queria conhecer melhor a pessoa antes de transar. Resumindo, sofro com esse passado dela. Vou falar como eu sou para que possa me dar um conselho. Sou do tipo reservado, mas procuro me adaptar ao mundo atual. Nunca quis a famosa santinha, nem virgem, nada disso. Nunca traí, não vejo sentido nisso. Sou aquele tipo de pessoa sincera ao extremo. Então, meu querido, então nisso vocês combinaram, porque ela foi sincera ao extremo. Não é? Nisso vocês combinaram. E isso faz com que eu tenha até poucos amigos. Nunca fui de farra, bebedeira, noitadas, nunca nem sonhei fazer as coisas que ela fez. Então, nesse ponto vocês divergem. Tanto que eu nunca pensei fazer sexo com duas, nunca foi meu ideal. Mas enfim, meu amigo, o problema sou eu? Não, meu querido. Sou machista? Não. Olha que dó. Tá vendo? Às vezes a pessoa acha que é machista, né? Que... Não, meu querido. Não... Eu, sinceramente, olha, posso estar equivocado na minha análise, né? Porque, meu Deus do céu, às vezes tem pessoas que estão aí super avançadas em questões sobre este assunto e estejam percebendo alguma coisa que eu não estou percebendo. Né? Porque eu não sou um especialista em questões sobre machismo, mas eu realmente não considero que essa sua atitude seja uma atitude machista. Né? Eu considero que seja uma atitude normal de qualquer pessoa que tenha ouvido determinadas histórias e fica, sabe, um pouco receoso diante daquilo, um pouco inseguro. Igual uma pessoa que começasse a se relacionar com um ex-dependente de crack, por exemplo. A pessoa ficaria insegura. Será que a pessoa vai usar? Será que ele vai recair? Teria um pouquinho de insegurança. Certo? Então, eu acho que são pensamentos normais que com o tempo, com a vivência e como você vai... E como eu disse aqui, ela foi extremamente sincera.
talvez isso vá sendo dissolvido. Sou machista a ponto de que eu não entendo o passado dela e não consigo assimilar como uma pessoa que nunca procurou amar e ser amada e só sexo era ideal de vida. Eu tenho 22 e ela 31. Meu Deus, eu achei que ela fosse mais nova. Eu sabia que ela tinha seu passado e tal, e isso não seria problema. Até que soube que ela transou com milhares nas surubas. Eu, particularmente, não consigo entender como tem gente que consegue transar com vários ao mesmo tempo ou ser assistido. Isso é para ser muito íntimo. Considero ela uma pessoa fria por fazer isso, mesmo sendo casada. Me ajuda aí, cara. Então, aí já entrou numa outra esfera, né, meu querido? Aí você já... Eu não entendo como que isso, como que aquilo, porque o seu pensamento é outro. É o que eu te falei. Ela era casada, para ela e para o marido isso nunca foi problema. Então, em nenhum momento ela traía o marido, certo? O problema é que a gente tende a pintar o outro com as nossas cores. Então, o meu pensamento é amarelo, eu tendo a pintar o outro de amarelo. É a nossa tendência. A gente tem dificuldade de entender que as pessoas têm posturas, pensamentos, conceitos, ideias que são diferentes das nossas. Agora, se ela quisesse fazer isso agora, aí seria um grande problema. Mas pelo visto, pelo que ela está falando aqui, pelo que você falou que ela disse, ela em nenhum momento se manifestou que ela tem vontade de fazer isso agora, certo? Então, né, repito, se isso fosse algo que ela... Porque nós também passamos por fases, você sabe disso. Às vezes a gente passou por uma fase galinha, depois a gente passa por uma fase onde a gente percebe que aquela fase não tinha nada a ver, mas naquela fase a gente curtiu. Hoje a gente percebe que não tem nada a ver, nossa, a gente até sente vergonha de algumas coisas que a gente fez. Então, nós temos fases também. Agora, é a tal história. De repente, essa sua insegurança é por quê? Porque você talvez fique aí achando que essa fase vai voltar, certo? Então, né, meu querido, é natural esses seus pensamentos, tal, né? Então não tem como fazer assim, nossa, vou fazer sumir isso. Até porque você sabe tudo o que aconteceu. Mas repito, pelo menos você sabe. Ela nunca te escondeu. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.